Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 127, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. Excelente dia para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 15 de outubro e tem bastante comemoração aqui, hein? Hoje é o Dia Internacional da Mulher Rural. Neste dia, a representatividade da mulher do campo e os desafios enfrentados por ela são os temas a serem reforçados e discutidos. Hoje também é o Dia do Educador Ambiental. E é um profissional que, mais que um educador, ele transmite a ação efetiva de um ser humano no ambiente, compartilhando atitudes coerentes para a harmoniosa relação entre os homens e a natureza. Hoje também é o Dia Mundial da Lavagem das Mãos e tem como finalidade mobilizar e reforçar a adesão à prática, destacando a sua importância para o combate e prevenção de vírus, em especial da Covid-19 e da gripe, estimulando principalmente a conscientização das novas gerações. Hoje também é o Dia do Consumo Consciente, uma oportunidade para refletir sobre o uso dos recursos naturais. Hoje é o dia do médico neurologista, o especialista que se dedica ao estudo, investigação, diagnóstico e tratamento das enfermidades que atingem o sistema nervoso central e os componentes do sistema nervoso periférico. Hoje é o Dia Mundial da Bengala Branca e essa data é um símbolo da independência das pessoas cegas, incentivando a autoconfiança, segurança, conforto e independência desses indivíduos pelo seu instrumento de locomoção. Hoje é aniversário das cidades de Alfenas e Boa Esperança, em Minas Gerais, Caucaia, no Ceará, Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Ilha Solteira, aqui no estado de São Paulo, Parintins, no Amazonas, Santa Teresa, no Espírito Santo. E, por último, mas de forma nenhuma menos importante, hoje é o Dia do Professor. E a data celebra a importância dos profissionais da educação que auxiliam na formação de diversas pessoas. A data comemorativa não é feriado nacional, na verdade nem ponto facultativo, mas é um feriado escolar, conforme o decreto número 52.682, de 14 de outubro de 1963. E como forma de homenagem, o professor Barrige Fadel deixou uma mensagem aqui ao Primeiro Jornal. Oi, Márcio, tudo bem? Falar de professor é simples. Afinal de contas, exerci essa profissão durante 54 anos. Deu para aprender alguma coisa. Em primeiro lugar, para ser professor, você tem que gostar de gente. E para ser professor, você tem que aprender a gostar de gente. Você vai lidar com todos os tipos de pessoas, de todas as idades, de várias classes sociais, vários tipos. Se você não souber lidar com gente, você não será bom professor. Mais uma coisa, você tem que aprender que você ensina muito mais pelo exemplo que dá do que pelo conteúdo que transmite. O conteúdo é muito importante, mas ele pode estar em outros professores, em bons livros, na internet. Mas o exemplo que você dá ao seu aluno é só você que pode dar, mais ninguém. Então tem que ser um excelente exemplo de cultura, de caráter, de personalidade. Se não fizer isso, você jamais será um bom professor. Não é fácil ser professor, Márcio. É muito difícil. É muito difícil, mas é gratificante a beça. Por isso é que eu me orgulho de ter sido professor durante 54 anos.
54 anos lidando com gente, melhorando as pessoas e aprendendo com elas a ser uma pessoa melhor. Um abraço. É isso aí, gente. Que legal, né? Através do professor Fadel, Baixo Fadel, a nossa homenagem a todos os professores, as professoras de Botucatu e de toda a região, as professoras do Brasil, os professores do Brasil, né? A importância de você valorizar um professor, né? De saber realmente aprender, né? E o Fadel disse bem, né? Tem que gostar de gente. E o professor, de fato, ele gosta de gente, senão ele está na profissão errada. Verdade. Tem que gostar de gente. E eu sou muito feliz porque eu tenho uma professora em casa. Eu fui criada por uma, então... Olha que legal. Tá tudo bem. Que legal. Então, as nossas homenagens a todas as profissões de hoje, né? As cidades que fazem aniversário, mas em especial hoje ao professor, a figura do verdadeiro professor, né? Que é fundamental no Brasil que nós estamos vivendo, né? Mais do que nunca nós temos que realmente valorizar o professor, valorizar o ensino, valorizar o aprendizado. E o bom professor, repetindo o que o Fadel disse, tem que gostar de gente e é fundamental que se goste mesmo, tá? Parabéns a todos os professores. 6:06. Agora vamos às manchetes do dia, né? Pix por aproximação. Banco do Brasil lança serviço em maquininhas da Cielo. Desempenho da Enel está pior do que em 2023, afirma a agência reguladora. Mercado eleva a projeção da inflação e PIB para este ano e prevê juros a 11% ao final de 2025. Quinto voo da FAB, trazendo refugiados do Líbano com destino ao Brasil, chega a São Paulo com 220 passageiros. Relatório da ONU diz que Israel atacou deliberadamente o sistema de saúde de Gaza. Hoje conversaremos por telefone com o jornalista Zilton Fioravante. Conversaremos também com o Carlinhos do Carmo, prefeito eleito da cidade de Bofete. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo para essa terça-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem? Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens de manhã e períodos de céu nublado. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus, um pouco superior em relação a ontem. E não há previsão de chuva. A umidade média relativa do ar é de 67%, que já é adequado para os níveis da saúde, segundo a OMS. Ao longo de toda a semana, o tempo firme predomina em praticamente toda a região sudeste, com nebulosidade variável nas áreas do leste e do extremo oeste, próximas do centro-oeste. Em São Paulo, os dias serão de tempo firme na maior parte do interior do estado, onde há baixa probabilidade de chuva. No entanto, algumas regiões continuarão registrando chuvas. Todo o litoral paulista pode continuar registrando chuvas fracas e chuvisco ao longo da semana. Os maiores acumulados de chuva dessa semana devem se concentrar no centro-oeste, norte, nordeste e no Rio Grande do Sul. Nos estados de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, os volumes podem ultrapassar os 80 milímetros ao longo dos próximos dias. E é importante mencionar que essas regiões, antes atingidas por uma seca intensa, já mostram claros sinais de recuperação com as chuvas frequentes da primavera. É interessante que a gente está percebendo que gradativamente está mudando um pouco o cenário, né? E não era sem tempo, né? Inclusive, às 6h40, a gente vai tentar bater um papo com o Zilton Fioravante, um botucatuense que mora na região norte do Brasil, mora lá no Pará, né? E que tem vivenciado, nos últimos anos, principalmente, a estiagem que nós estamos vivendo, né? E o Zilton chegou até a ser radialista aqui, foi funcionário do Banco do Brasil, da Sabesp, e ele vai bater um papo com a gente às 6h40 aqui no Primeiro Jornal. Agora, 6h09. Vamos à notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Um bebê fez xixi no rosto da própria mãe logo após o parto e acabou surpreendendo até a família. Logo após nascer, um bebê decidiu dar um banho inusitado na própria mãe, fazendo xixi no rosto dela e arrancando risadas dos familiares que assistiam ao parto em A agente de viagens Franciele Ferreira, mãe do recém-nascido Daniel,
compartilhou o momento nas redes sociais. Estavam meus sobrinhos, que são crianças, então acharam muito divertido. Dá até pra ouvir minha mãe no vídeo dizendo "fez xixi na dindinha" e meu sobrinho rindo muito, contou Franciele. A cena foi acompanhada por familiares que estavam do outro lado de uma janela de vidro. No momento, Franciele conta que estava confusa e não conseguiu assimilar o acontecimento. Eu estava deitada, anestesiada, muito empolgada, não vi direito o que estava acontecendo, só ouvi as pessoas falando e na hora não pensei muito, disse Franciele. Logo após o momento divertido, a mulher contou que o bebê precisou ser internado na UTI por conta de uma hipertensão pulmonar. Ele passou 23 dias no hospital, sendo 10 deles entubado e sedado. A preocupação foi muito grande e ainda há muita preocupação, mas graças a Deus, hoje ele está muito bem, muito saudável. A gente só faz realmente os exames para acompanhar, contou. E quem está acompanhando a live aí do Primeiro Jornal, tanto no site preverfm.com.br e hoje pelo Facebook também, pode ver aqui esse momento, que além da foto aqui, né, tem a imagem. Bem no momentinho que o bebê faz um xixi na cara da própria mãe, logo depois de nascer. Que legal, gente, que legal. É realmente uma notícia inusitada. Bem diferente, né? Sem dúvida. 6h11 agora e vamos àquela notícia que está bombando nas redes sociais, que está viralizando. E nem sempre é uma notícia interessante, é uma notícia realmente terrível, tá? Que nós temos que dar aqui, porque está todo mundo comentando e deixa realmente o Brasil, que é referência nesse segmento, né? É realmente bastante preocupado, né, Juliana? É isso mesmo, Márcio. É um caso que tem tido grande repercussão, que é o caso dos órgãos infectados com HIV no Rio de Janeiro. E 2 pessoas foram presas nesta segunda-feira, suspeitos no caso de transplantes que receberam órgãos infectados por HIV. A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a primeira fase da Operação Verum nesta segunda-feira. O objetivo é identificar os responsáveis pela emissão de laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para 6 pacientes. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a secretaria, 2 pessoas foram presas durante a operação. Um dos presos seria o médico ginecologista Walter Vieira. Ele é sócio e seria o responsável técnico do laboratório PCS Lab Salem, que assinou um dos laudos com um falso negativo. O biólogo Kleber de Oliveira dos Santos e a técnica Jaqueline Iris Bacelar de Assis são considerados foragidos pela polícia. As investigações indicam que os laudos usados pelas equipes médicas foram falsificados por um grupo criminoso e as equipes teriam sido induzidas ao erro e ocasionou a contaminação dos pacientes. Relembrando o caso, 6 pacientes receberam transplantes de órgãos, foram infectados com o vírus HIV no Rio de Janeiro. E os casos foram descobertos após um paciente que havia recebido um coração 9 meses antes apresentar sintomas neurológicos. Exames feitos nos doadores apresentaram um falso negativo. Os testes foram realizados pela PCS Lab de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. O laboratório foi contratado em caráter emergencial pela SES-RJ em dezembro do ano passado, e novos exames feitos pelo Emório comprovaram, porém, que as amostras estavam infectadas com HIV. O laboratório foi interditado e não funciona mais no Rio. Todos os exames passaram a ser realizados pelo Emório, disse Cláudia Maria Braga de Mello, secretária de Saúde do Estado. Gente, terrível essa notícia, né? Que a gente está acompanhando. Aí você, pelas redes sociais, pelas emissoras de televisão, jornalismo, mostrando a fachada do laboratório, né? Janelas todas descuidadas, sem pintura, um lugar terrível. E um detalhe interessante, né? Começaram a jogar a culpa numa funcionária, que não é na área de saúde, ela é uma funcionária administrativa. Alguém sempre tem que pagar o pato, né? É aquela história, né? E o depoimento de pessoas que foram transplantadas, né? Uma pessoa que recebeu um rim, inclusive, que a vida já há muito tempo fazia hemodiálise e tomava inúmeros medicamentos todo dia. Ela falou, além dos medicamentos que eu vou continuar tomando, eu vou acrescentar mais uma série de medicamentos contra HIV, sabe? Então, é imperdoável o que aconteceu. Imperdoável o que aconteceu. E quem está sendo investigado, que tem o dedo nessa história toda aí, é um tal de deputado, o Dr. Luizinho, tá? Que não tem mais nada a ver com o Rio de Janeiro, enfim.
mas foi ele que indicou e parece que tem um grau de parentesco entre os proprietários desse laboratório com o tal do deputado Dr. Luizinho. Enfim, tem que ser investigado e tem que ser punido exemplarmente, porque isso é o Brasil tem referência em transplante de órgãos no mundo todo e, de repente, manchou, né, toda essa referência que o Brasil tem. Infelizmente, é uma notícia muito triste mesmo. 6h15 agora. Esporte. Em busca da segunda vitória consecutiva, Brasil e Peru fazem duelo hoje, nesta terça-feira, às 21h45, no horário de Brasília, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira chega para o confronto após vitória suada sobre o Chile. Do outro lado, os peruanos venceram o Uruguai. A seleção brasileira ocupa a 4ª posição com 13 pontos, mas segue devendo em atuações. Se a seleção bater os adversários, pode subir para a vice-liderança, dependendo dos resultados de Colômbia e Uruguai. Por sua vez, a seleção peruana foi vencer pela primeira vez somente na última rodada e ocupa a 9ª posição com 6 pontos. Brasil e Peru já se enfrentaram em 51 oportunidades entre amistosos, eliminatórias e Copa do Mundo. Há uma grande hegemonia dos brasileiros, já venceram 37 partidas contra apenas 5 triunfos peruanos, além de 9 empates. E a partida entre Brasil e Peru será transmitida pela TV Globo e também pela Sport TV. E aí, Márcio, qual o seu palpite para o jogo de hoje? 4-0 Brasil. Uau! Olha, vou guardar esse placar aqui. Será que a gente toma um gol? Não, 4-0 Brasil. Não sei se a gente toma um gol. 4-0 tá bom. Gostei. E otimista. Além disso, hoje, pela 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Argentina, que é líder, recebe a Bolívia no Monumental de Nunes. A Colômbia, que é vice-líder, recebe o Chile, última seleção colocada no Metropolitano Barranquilla. O Uruguai, que figura logo atrás da Colômbia, na 3ª colocação, enfrenta o Equador no Centenário. Respectivamente, no 7º e no 8º lugar, Venezuela e Paraguai se enfrentam no Defensores del Chaco. E lembrando que o 7º lugar oferece a chance de repescagem. E a partir de amanhã também tem Brasileirão. Tem início a 30ª rodada da Série A. No Morumbi, São Paulo e Vasco abrem os jogos e o Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam na Arena Castelão. Muito futebol. E nós tivemos Série B também. Nós tivemos Série B, o Guarani conseguiu vencer o CRB. O Guarani é a lanterna, gente, tem 28 pontos apenas. Né? E a gente está chegando na fase decisiva do Brasileirão Série A e Série B. Né? E a gente comentou ontem já, o Guarani, que tem uma história no futebol paulista, no futebol brasileiro, já foi campeão brasileiro em 78, né? Tá na lanterna da Série B. E um detalhe, esse fim de semana vai ter clássico em Campinas, Ponte Preta e Guarani. Tá? Então nós estamos chegando já nos finalmente dos campeonatos, emoção muito grande, desespero de quem está para cair, desespero de quem está para subir também, que eu digo, para conseguir subir para a Série A. Né? Tem Santos que está em primeiro, nós temos Novo Horizontino, tem Mirassol, o Sport que não perde há 7 rodadas. Então a coisa está bastante interessante, bastante disputada no Campeonato Brasileiro da Série B também. 6h18. E a Nigéria ameaça boicotar o jogo na Líbia após ficar presa em aeroporto. A Nigéria ameaçou boicotar a partida das eliminatórias para a Copa Africana de Nações na Líbia nesta terça-feira, depois que sua seleção ficou presa por horas em um aeroporto longe de seu destino, onde jogadores disseram não ter assistência e conforto. As Super Águias enfrentarão a anfitriã Líbia na cidade de Benghazi, onde poderão garantir a classificação para o torneio no Marrocos no fim do próximo ano. A Federação Nigeriana de Futebol disse que enquanto o voo fretado da seleção descia para Benghazi, foi desviado para o aeroporto internacional de Al-Abrak, a quase 250 quilômetros, sem nenhum transporte alternativo oferecido. O capitão relatou que assim que pousaram foram mantidos em um aeroporto abandonado por mais de 12 horas, sem qualquer provisão, ressaltando que já haviam vivido experiências difíceis na África, mas considerou esse comportamento vergonhoso. Ele afirmou que, como capitão, juntamente com a equipe, decidiram não disputar o jogo. A Federação de Futebol da Líbia declarou que o incidente não foi intencional e pediu à Nigéria que fosse compreensiva. A entidade expressou seu respeito pelos nigerianos
esclareceu que o desvio do voo não foi deliberado, mencionando que perturbações podem ocorrer devido a protocolos de tráfego aéreo, verificações de segurança ou outros desafios logísticos. A federação rejeitou veementemente quaisquer alegações de crime ou sabotagem e esperava que o mal-entendido fosse resolvido com compreensão e boa vontade. O atacante nigeriano Victor Boniface reclamou que ficou preso no aeroporto por quase 13 horas, sem comida, sem Wi-Fi ou lugar para dormir. África, podemos fazer melhor, disse ele no X. A Nigéria venceu a Líbia por 1-0 em Uyo, na sexta-feira, dia 11, graças a um gol de Fizal Dele Bashiru, levando a equipe a 7 pontos em 3 pontos em seu grupo. O Benin tem 6 pontos, Ruanda tem 2 e a Líbia soma apenas 1. As 2 melhores equipes de cada grupo avançam para a competição, que reunirá 24 equipes. É aquela história, né? Vai saber se foi boicote ou se não foi, ninguém vai ficar sabendo, né? Não é? Não teria um outro aeroporto mais próximo? Se foi intencional, eles não vão dizer, olha, eu fiz de propósito. Mas aconteceu. Né? 6h20, vamos ao intervalo, já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal na Prever FM. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 6h22 e a Bia Haddad confirma a volta ao top 10 do ranking mundial da WTA. Beatriz Haddad Maia está de volta ao top 10. A tenista brasileira vem confirmando seu bom momento neste fim de temporada e mesmo com a queda nas oitavas de final do WTA 1000 em Wuhan, na China, se garantiu no 10º lugar. Embalada pelo título do torneio de Seul, Bia Haddad saltou da 12ª posição para o 10º posto após campanha realizada na China, onde foi eliminada pela polonesa Magdalena Frech. Ela repete sua melhor posição na carreira. E o fim da temporada promete. Com 3.146 pontos, a brasileira está a somente 30 da americana Daniele Collins, com 3.176, nona colocada. Nesta semana, a Bia volta a entrar em ação para disputar o WTA 500 de Ningbo, na China. Vamos torcer pela Bia aí, né? 10ª colocada no ranking já está. Né? Ela está muito próxima da nona colocada, 30 pontos. 30 pontinhos só. Vamos torcer por um desempenho para que ela consiga realmente ter mais alegrias neste ano de 2024. 6h23. A sua cidade no Primeiro Jornal. E o vôlei feminino de Botucatu está nas finais da Liga de Sorocaba. A equipe adulta feminina da Prefeitura Municipal de Botucatu jogou em casa no último sábado, dia 12, contra Tatuí e garantiu vaga para as finais da Liga ao vencer por 3-0 com parciais de 25-21, 28-26 e 25-17. O destaque da partida foi a atleta Larissa Correia. As datas das finais ainda serão definidas pela organização do evento. No mesmo fim de semana, a equipe masculina também conquistou uma importante vitória, vencendo o Votorantim no primeiro jogo das semifinais por 3-0. O destaque foi o levantador Pedro Torelli. O resultado coloca a equipe de Botucatu mais perto das finais da Liga Regional de Sorocaba, na qual foram campeões no ano passado. Fundada em 95, a Liga de Voleibol de Sorocaba tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo entre associações de voleibol da região, reunindo cerca de 24 cidades participantes. Segundo o coordenador André Luiz Messias, conhecido como Professor Fogo, trata-se de um campeonato de alto nível, do qual Botucatu já participa há alguns anos. 6h24, Coral Tocando em Frente abrirá simpósio da Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão. Nesta terça-feira, dia 15 de outubro, a Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade de Medicina de Botucatu realizará o 2º Simpósio de Acessibilidade e Inclusão. O evento é gratuito e oferece certificado aos participantes. A iniciativa, que conta com o apoio da Faculdade de Ciências Agronômicas e a Unesp de Botucatu, é destinada a alunos, docentes, residentes, pesquisadores, servidores das 4 unidades da Unesp em Botucatu e ao público em geral. O simpósio incluirá palestras de especialistas e contará com a apresentação do coral do grupo Tocando em Frente, um projeto de reabilitação de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, promovido pelo Centro de Oncologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. O grupo foi fundado em janeiro de 2011 para complementar a reabilitação em fala, deglutição, respiração e amplitude de movimentos durante o tratamento do câncer. O nome Tocando em Frente foi escolhido pelos pacientes em razão da identificação com a canção de Almir Sater e Renato Teixeira, que faz parte do repertório do coral. Após se apresentar no 4º Manifesto Universitário de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, o grupo tem sido convidado para eventos na comunidade de Araçatuba e região,
As músicas são selecionadas pelos pacientes, adaptadas às suas limitações. O projeto Tocando em Frente faz parte de um atendimento interdisciplinar e permite que os alunos de graduação e pós-graduação da FOA adquiram experiência em trabalho em equipe. Os alunos podem participar das palestras, tocar instrumentos e ajudar na organização das atividades de acordo com suas habilidades. Prever FM 6h26 e ações continuam na Fazenda Edgárdia para prevenir novos incêndios. Nas últimas semanas, um incêndio de grandes proporções devastou uma vasta área de mata da Fazenda Edgárdia, pertencente à Unesp de Botucatu. Com 1,2 mil hectares, a fazenda foi fortemente afetada por um fogo que teve início em uma área relativamente pequena, mas se espalhou rapidamente devido aos fortes ventos e à seca intensa. De acordo com a professora Cíntia Ludovico Martins, supervisora das fazendas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, um levantamento preliminar indica que cerca de 600 hectares da área da Cuesta Paulista foram queimados. Nas áreas pertencentes à Unesp, estima-se que o fogo tenha consumido mais de 50 hectares. A Fazenda Edgárdia é considerada área de proteção permanente devido à sua rica biodiversidade que abriga várias espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. O professor Juliano Calônigo, supervisor das fazendas da Faculdade de Ciências Agronômicas, trouxe mais informações sobre a situação atual após as chuvas e detalhou as medidas que estão sendo adotadas para controlar os focos remanescentes e prevenir novos incêndios. A chuva da sexta-feira, ela amenizou, ela apagou o foco principal do incêndio, né? Mas ainda ficou muita brasa, toco carbonizando, né? E ainda existe um risco, né, de reacender se não vierem mais chuvas. O que a gente está fazendo? Nós estamos patrulhando as áreas, né, em vigilância, monitoramento, apagando os tocos, apagando troncos que estão queimando, né, principalmente próximas áreas ainda que não foram queimadas. Então a gente ainda faz rescaldo com um caminhão, né, de combate a incêndio, a gente com água, então a gente enterra toco. Então é isso que está sendo feito agora no pós-incêndio, tá? Nós estamos agora fazendo uma passagem de veículo nas áreas para ver a necessidade de abertura de novos aceros, mas a questão de acero não foi o problema, né? Então, assim, nós temos experiência a visão de que nossos aceros estavam bem feitos, bem construídos. O fogo, pela intensidade que foi, ele passou os aceros, ele pulou os aceros, inclusive ele pulou as estradas e tudo mais. Então não é uma questão de acero, dependendo da forma como o fogo está presente. É um fogo muito intenso, com ventos, o acero não segura. Agora o fogo rasteiro, o fogo brando, o acero é importante. Então, assim, nós estamos em pós-incêndio em vigilância, monitoramento, vigilância, apagando qualquer indício de fumaça. A gente vai até o local e já elimina, tá? A gente fica imaginando, né, com o que choveu, assim, de sexta para sábado, né? Poderia ter já resolvido esse problema, mas a gente percebe a intensidade do que está acontecendo, né, com incêndios. E aqui em Botucatu, na Fazenda Edgárdia, e na região também da Edgárdia, continuam focos, fumaça e tudo mais, e é um trabalho constante dos especialistas, das pessoas que têm que estar monitorando constantemente isso para evitar que o vento e tudo mais, e sem a presença da chuva, por enquanto, ou das chuvas, né, que a coisa realmente continue em estado de alerta, para evitar danos maiores do que já aconteceu, né? 6h30. E o Museu Tião Carreiro recebe exposição em celebração aos 100 anos de Helena Meirelles, a Dama da Viola. O Museu Tião Carreiro, em Pardinho, administrado pelo Instituto Jatobás, apresenta uma programação especial. Domingo, dia 20 de outubro, o museu inaugura uma exposição gratuita em homenagem
aos 100 anos de Helena Meirelles, conhecida como a Dama da Viola. O acervo, composto por fotografias e recortes de jornais que retratam a vida e carreira da artista, é resultado de uma pesquisa feita pelo curador Bolívar Porto, a convite de Wanda Brito, coordenadora da Concha Acústica Helena Meirelles. Cumprindo seu papel de extensão e fortalecimento da pesquisa, este evento é o primeiro de um programa de colaboração entre o Museu Tião Carreiro e a Biblioteca de Pardinho. O objetivo do programa é trazer autores e pesquisadores que abordam a cultura raiz e caipira para uma prosa sobre as suas obras. O livro do violeiro Paulo Freire fala justamente de compositores representantes desta cultura que viveram aqui, na nossa região da Cuesta. É a Caroline Violeira, que acabou de falar, professora, inclusive de viola, cantora e tal, que acabou de falar. Fruto de uma parceria entre o Museu Tião Carreiro, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a equipe da Concha Acústica, a exposição chega a Pardinho, no interior de São Paulo, e ficará aberta ao público até o dia 23 de novembro. Vamos ouvir agora a participação da Patrícia. No dia da abertura da exposição 100 anos de Helena Meirelles, a Dama da Viola, às 9 horas da manhã, nós teremos a honra de receber no nosso Café e Viola, nosso evento tradicional Café e Viola, os sobrinhos da Helena, o Milton e o Mário. O Milton vai compartilhar algumas modas com a gente e o Mário alguns causos. Então a gente convida todo mundo para vir tomar um café com a gente nessa manhã imperdível. No dia 19 de outubro, às 10 horas, em parceria com a Biblioteca Pública de Pardinho, será realizado o evento Literatura das 10 Cordas. A primeira edição contará com a presença do escritor e violeiro Paulo Freire para falar sobre o livro Eu Nasci Naquela Serra. A obra conta a história de Angelino de Oliveira, Raul Torres e Serrinha, autores de grandes sucessos como Tristezas do Jeca, Moda da Mula Preta e Chitãozinho e Chororó e muitos outros. No mesmo dia, 16 horas, o violeiro apresentará o espetáculo infantil Medo Pequeno, para crianças de todas as idades. Neste espetáculo, Paulo Freire trata dos pequenos sustos que povoam o mundo das crianças. Acompanhado pela viola, conta histórias de assombrações, o curupira protegendo a nossa mata e como vem enfrentando os seres de nossa mitologia, como Mapinguari e a Cobra Honorato. Os causos são entremeados por canções acumulativas, divertidos ritmos caipiras e maluquices de viola. A meninada é convidada a participar, dando sugestões nas narrativas e cantando músicas da tradição oral brasileira. A apresentação acontece no piso superior do Centro Max Pfeffer. O Museu Tião Carreiro, no Centro Max Pfeffer, fica na Praça Ademir Rocha da Silva, sem número, em Pardinho. Eu fico imaginando a alegria da criançada participando, né? É um misto de medo, né? Vai contar a história do curupira, mula sem cabeça. Será que a criança de hoje em dia sabe dessas histórias? Né? Então, de um modo geral, as escolas continuam alimentando, né, o folclore e tudo mais, mas eu não sei o quanto elas acreditam, viu? O Quito vai estar nessa história ainda não? Que eu saiba, não. Ninguém falou nada comigo, ele não me avisou de nada, então acho que não. Tá certo, agora são 6h34. Primeiro Jornal, Prever FM. E o Pix por aproximação. Banco do Brasil lança serviço em maquininhas da Cielo. O Banco do Brasil lançou na última sexta-feira, dia 11, o Pix por aproximação, em parceria com a operadora de máquinas Cielo, SA. Essa modalidade permite que clientes paguem contas com o Pix, apenas aproximando o celular da maquininha de pagamentos. A forma de pagamento está disponível, inicialmente para um grupo específico de correntistas do banco, em um modelo piloto, ou seja, um teste antes de ser liberado para o público em geral. Esse grupo poderá testar o modelo em estabelecimentos comerciais previamente habilitados em Brasília e em São Paulo. A expectativa da instituição é que o Pix por aproximação seja liberado para todos os clientes já em novembro deste ano. Com a iniciativa, o Banco do Brasil se antecipou à agenda do Banco Central do Brasil, que regula o funcionamento do Pix e suas novas tecnologias. O Banco Central deve implementar o Pix por aproximação em todo o país somente a partir de fevereiro de 2025. A ideia do Pix por aproximação é que seja uma forma de pagamento mais simples e rápida que o Pix por QR Code. Quando o comerciante gera um código e o cliente precisa entrar no aplicativo do banco, ir até a área de Pix, selecionar a área de QR Code, ler o código e então aceitar a transação. Na nova modalidade, há dois processos. Um para compras de até R$200 e outro para compras de valores superiores. Para as compras de até R$200, o cliente deverá conferir o valor da compra na maquininha.
abrir o aplicativo do banco, clicar em Pix por aproximação e realizar a autenticação biométrica ou digitar a senha de login do aplicativo. A expectativa do Banco do Brasil é que todo o processo leve apenas poucos segundos para ser concluído. Assim a gente espera, né? Como a gente falou ontem aqui, né? Até com o Paulo André, a gente tem que ver o quanto isso vai ser seguro. Em teoria, é realmente mais prático você só aproximar o celular do que abrir o aplicativo do banco, ler o QR Code e tudo mais. Mas até aí é igual o cartão, a carteira digital que você tem no celular agora também, né? Uhum. Você só aproxima o celular da maquininha, mas você tem que ir lá numa área específica do celular, habilitar isso, o NFC, né? Que é por aproximação. E só isso, de repente você tá ali no caixa, colocou o celular no bolso, passa alguém mal intencionado com uma maquininha pro seu bolso ali. Então, gente, né? Isso é complicado, né? Porque quanto mais se avança na tecnologia e tudo mais para facilitar a vida, tem sempre aquele time do mal que avança nas falcatruas. Né? Como a gente já ouviu notícias há um tempo atrás, tinham pessoas mal intencionadas nos ônibus e metrôs em São Paulo fazendo exatamente isso. Elas tinham maquininhas por aproximação e elas iam tentando, elas passavam perto de bolsas, de bolsos e onde passar, passou, né? Complicado, né? 6h37, desempenho da Enel está pior do que em 2023, afirma a agência reguladora. O desempenho da Enel no trabalho de restabelecimento de energia do apagão da última sexta-feira está pior do que no blackout de novembro de 2023, segundo dados da agência reguladora dos serviços públicos do estado de São Paulo. A informação foi revelada durante a coletiva de imprensa convocada com urgência pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizada na noite deste domingo no escritório da Agência Nacional de Telecomunicações, na capital paulista. Na coletiva, o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Tiago Mesquita Nunes, apresentou números preliminares que preocupam as agências. No evento de 3 de novembro, a Enel demorou 24 horas para retomar o abastecimento de 60% dos consumidores interrompidos. Este mesmo patamar de 60% desta vez foi atingido em 42 horas. São números que nos trazem uma preocupação. O diretor citou o plano de contingência apresentado pela Enel em setembro deste ano. Até o momento, as ações realizadas pela empresa italiana não correspondem ao plano aprovado. Nos preocupa a capacidade de imobilização da empresa neste momento e a velocidade do restabelecimento, prosseguiu Tiago Nunes. Segundo o representante da Arcesp, o plano de contingência apresentado pela Enel envolvia uma mobilização de 2.500 pessoas para fazer o restabelecimento do serviço em cenário de contingência extrema, equivalente ao de sexta-feira. No entanto, apenas 1.700 funcionários da Enel estão em campo para solucionar o problema. Questionado sobre o desempenho da própria ANEEL, o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, listou as medidas tomadas contra a Enel, entre elas a multa recorde de R$ 165 milhões aplicada depois do apagão de novembro do ano passado. Na ocasião, a empresa acionou a justiça e foi liberada de pagar esta e uma multa anterior de 95 milhões. Agora, a ANEEL disse que haverá uma nova intimação e que a Enel terá 60 dias para se manifestar ao órgão regulador. Apesar das possíveis consequências para a distribuidora de energia, que também opera nos estados do Rio de Janeiro e Ceará, o representante da Arcesp ressaltou que não é o momento de pensarmos em sanções e que o foco agora é o restabelecimento. Durante a coletiva, o presidente da Enel, Guilherme Lancaster, que também estava presente, disse que não há previsão para o restabelecimento total do serviço. Segundo dados da Defesa Civil e da própria Enel, o apagão ocorreu após uma tempestade que deixou pelo menos 7 mortos, com chuva de 20 milímetros e ventos de até 107 quilômetros por hora. Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo ficaram no escuro e apenas 67% dos clientes tiveram a energia elétrica restabelecida até o fim da coletiva. A gente sabe o seguinte, que até hoje de madrugada, né, nós tínhamos quase 350 mil pessoas sem energia na capital paulista. Isso está acontecendo desde sexta-feira. Foi queda de árvore e tal. Eu vi alguns noticiários ontem que mostravam que até equipamentos a Enel não tinha para restabelecer. Olha, você tem uma vara de bambu aí para que eu possa ligar a chave? Gente, mais ou menos isso, né, gente? Além disso, a imagem do alto da garagem da Enel com vários carros parados. Nossa, é impressionante. Não estavam em campo, estavam parados na manhã de ontem. Vai ter consequências, pode ter certeza. E politicamente, inclusive. Aliás, ontem nós tivemos debates na Band
com os candidatos do segundo turno da eleição na capital paulista, né? O Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, que até, mostrando civilidade, se abraçaram antes do início do debate. 6h40, vamos a um rápido intervalo. Já vamos falar com o Zilton Fioravante, botucatuense que mora no norte do país, aqui no Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.